Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas. Tudo depende, né, do horário que vocês estejam assistindo. Estamos em mais uma sessão, né, do Encontro de Cinema Negros Asmobubu Brasil, né, África e outras diásporas. É um prazer estar aqui hoje. Essa é uma sessão que vai ao ar no dia 31 de outubro, às 15h30, e que fica às 24 horas no ar. Então, dentro desse intervalo, vocês podem assistir. Hoje a gente está aqui numa sessão, né, que chama Brasil, África e Diásporas, mas que também poderia ser chamada, né, de uma sessão que discute questões relativas a afeto, memória, família, enfim, questões nesse sentido, que vão ser observadas a partir de 4 filmes, né, que têm perspectivas bastante particulares e muito tocantes, né, a respeito dessas questões. E aqui na nossa conversa a gente vai ter a presença de 2, né, realizadores. São 2 cineastas jovens e que têm, né, trajetórias bastante interessantes e que a gente vai conversar aqui um pouco. Né, Jainá, que é a diretora do 28 Dias, e o Aya Bongá, que é um realizador da África do Sul. Então, eu, né, gostaria de dar boas-vindas aos 2 e dizer da minha felicidade que é estar aqui com eles hoje, né, nessa conversa. Léo, Raquel. Léo, a gente não te escuta. Gente, eu queria só fazer um adendo. A gente está numa sessão que tem, né, uma diretora que fala francês, um diretor que fala inglês, então a gente tem uma dinâmica da tradução aí que é um pouco especial. Então, Léo, por favor. Oui, elle fait toutes les présentations. Elle dit que vous êtes 2 réalisateurs très intéressants, chacun à sa manière, et que dans cette séance, nous avons un, un film qui parle de l'Afrique et du Brésil, mais aussi il parle de la, des affections, des mémoires, de la famille. Et maintenant, elle voudrait, après chacun, la présentation de chacun. C'est ça. So she said that we are here this morning, and this is a particularly interesting session because we have 2 directors coming from 2 different regions and speaking 2 different languages. So we are going to have the support of interpreters. So this is a particularly special session of the festival. Bom, então nós vamos começar conversando, pedindo que vocês se apresentem brevemente, né, falando um pouco de si, da sua formação, da sua trajetória, para daí a gente desenvolver a conversa. Alors, elle commence en demandant que vous vous présentez, vous parlez de votre formation, de votre trajectoire, ou après on continue la conversation. D'accord. Merci, bonjour tout le monde. Alors, je suis Jaina, j'ai 29 ans. Je suis d'origine haïtienne et réunionnaise. Et j'ai grandi toute ma vie au Congo et au Togo. La grande majorité de ma vie, je l'ai vécue au Togo. J'ai mes études, j'ai fait des études de sciences politiques et de droit en France et au Brésil. Et je voulais à la base travailler dans la coopération internationale et puis au fil du temps dans ma passion qui est la vidéo et le storytelling. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait en étant journaliste. Mais j'ai toujours aimé écrire, raconter des histoires et filmer et les mettre en images. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité, peut-être qu'on y reviendra plus tard, un peu plus loin dans la discussion,
de réaliser donc un film en 7 jours, qui est mon premier film qui s'appelle 28 jours. Voilà, j'espère que ça c'est bref. Então, me chamo Jainá, tenho 29 anos, sou haitiana, tenho origens haitianas e reunionesas, vivi grande parte da vida no Congo e no Togo, sobretudo no Togo. Estudei ciências políticas e direito entre a França e o Brasil, e começou as atividades como jornalista, e começou a fazer seus trabalhos a partir de imagens. E com isso ela resolveu fazer filmes, e agora nós apresentamos aqui o filme 28 Dias, que é seu primeiro filme. Raquel? Ayabonga, she would like you to introduce yourself briefly and speak about a few things about yourself before we move on to interviewing Jahana. All right. Hello, everyone. I hope you guys are well. I'm really honored and grateful to be here, to get the invite. And I'm really looking forward to seeing the festival online. Would have been great to see it in person though, but it's okay. Without further ado, my name is Ayabonga Makwatlaza. I'm from South Africa. I'm from a small town called Queenstown, and I am based in Johannesburg. I'm an artist. I'm a visual artist by nature, and I also do filmmaking, as well as like graphic design and video art. So his name is Ayabonga Makioasha. Of course, I'm not going to pronounce your name the way it should. Yeah. I'm sorry about that. And he said that he's looking forward to attending the festival. Ele diz que ele está muito agradecido e ansioso por assistir esse festival online. Está muito honrado e agradecido também pelo convite de participar. Gostaria de poder participar pessoalmente, mas no momento isso não é possível. E ele é da África do Sul, no momento ele mora em Joanesburgo, e ele é um artista visual, trabalha também com graphic design, né, desenho gráfico, e também diretor. Bom, nessa perspectiva, né, eu pensei, assistindo os filmes, falando do 28 Dias, do Jainá, tem uma questão que é muito bonita, né, e muito delicada desse lugar do cotidiano, né, em relação da família, do pai com a filha. E você, enfim, lendo um pouco sobre você, também vi que você tem um interesse sobre questões do cotidiano, né? Então, como foi para você escolher esse filme, né, e falar dessa questão, né, do corpo feminino e da menstruação por uma outra perspectiva, né? Porque o filme ele vai construindo um momento assim que a gente fica um pouco tenso sem saber do que se fala, né? Eu fiquei muito tocada pelo seu filme, gostei muito. Je traduis? Oui. Donc, elle a dit que de cette perspective, dans le film, elle a vu beaucoup de délicatesse. Il a une sensibilité pour le thème de la famille, le père, la fille. Et elle a vu aussi que vous avez un grand intérêt par les choses du quotidien. Donc, elle voulait savoir comment était pour vous de parler sur le corps féminin, la menstruation. Il y a une partie dans le film où il y a une certaine tension et on ne sent pas très bien qu'est-ce qui viendra et alors comment ça s'est fait pour toi, pour vous dans le film. D'accord.
En fait, je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont rentrées dans l'écriture du film. Je pense déjà qu'il y a mon travail de journaliste et j'ai voulu parler des règles parce que c'est un sujet qui est assez tabou. Encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, quand elles ont leurs règles, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles ne sont pas informées. Elles vivent cela comme une honte, comme quelque chose de sale, alors que c'est le passage à... On dit qu'on devient femme quand on a ses règles pour la première fois, et c'est un événement purement féminin. On voit rarement des hommes impliqués dans cette question. Et du coup, ça m'a fait... tout ça a fait germer en moi la question de la présence dans nos sociétés de l'homme noir. Quand je dis homme noir, c'est homme africain, qu'il soit en Afrique, afro-américain ou afro-brésilien ou afro-européen. Moi, je trouvais autour de moi que dans les médias, l'image qu'on renvoyait de l'homme noir, du père de famille, c'était toujours une image négative. C'était soit un père qui était absent, soit un père alcoolique, soit un père qui émotionnellement ne s'investit pas dans l'éducation de ses enfants, qui ne montre pas d'amour. Et je trouvais que j'étais choquée en fait, j'ai toujours été choquée, j'ai toujours voulu quelque part dénoncer ça, parce que je me suis dit non, moi les pères autour de moi, les hommes noirs autour de moi, ce sont des hommes investis dans l'éducation de leurs enfants. Alors je me suis demandé comment en fait faire un melting pot de toutes ces différentes questions. Et la troisième raison, c'est que comment j'ai réussi à fermer en fait cette question. Ça vient d'une histoire personnelle où j'ai un très bon ami à moi, père de famille togolais, qui a perdu dans un accident de voiture sa femme et sa fille. Et donc, j'ai pu de près suivre son travail de deuil et comment il a dû, seul, du jour au lendemain, devenu veuf, et s'occuper de son deuxième enfant qui a survécu à l'accident, miraculeusement. Et donc, je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est un peu tout ça. J'ai voulu montrer en fait l'histoire d'un père noir qui s'occupe seul de sa fille, qui est perdue parce qu'il n'y a plus de support féminin et qui ne sait plus comment gérer la relation avec sa fille, et tout va se transformer quand elle a ses règles pour la première fois et qui va devoir être confrontée de nouveau à l'aspect féminin en fait, de la vie, le symbole de la féminité. Bom, ela diz que então tem aí várias questões, né? A escrita do filme tem a ver com um pouco da ideia dela como jornalista, e esse é um tema que acabou sendo que é um tema tabu, né? Para falar das regras da menstruação. Acontece que grande parte das meninas hoje em dia na África não sabe muito bem, não tem muita informação sobre como fazer diante do momento em que passa a ter a sua menstruação, né, não tem uma orientação. Então, é um acontecimento puramente feminino, né? E aí acontece no filme uma coisa que é a presença do homem negro, e isso faz com que ela tenha uma relação com uma observação que ela passou a ter na mídia, no cinema, no geral. O retrato que se faz do homem negro dentro da relação com a família costuma ser um retrato extremamente negativo, uma imagem ruim, trata o pai negro como um pai ausente, sempre tomado pelo álcool e pouco envolvido com os assuntos de casa. E assim, ficou chocada de perceber isso, porque o pai muitas vezes o pai negro, o pai seja africano, seja latino-americano, seja negro europeu, seja quem for, é muito comum de você ver o tanto que esses pais são envolvidos com a educação dos seus próprios filhos. Então, para tentar fazer uma mistura de tudo isso, ela decidiu se aproveitar de uma história, né? Aproveitar uma história que é pessoal. Diz que um amigo que perdeu a mulher e a filha num acidente.
e foi um trabalho difícil para superar, né, como fazer o luto disso, e ao mesmo tempo estando envolvido com a solução de como educar sua filha sozinho, sem a presença de uma mulher. Então, ele tinha uma filha, uma segunda filha, que sobreviveu milagrosamente ao acidente. E aí, é isso. Então, a ideia é tentar... Ela diz assim, não sei se ficou claro isso, mas é a tentativa de trazer a história de uma história puramente feminina dentro de um contexto assim, de educação masculina, mas sobre a primeiríssima menstruação. É muito... Existe isso que você coloca, né, sobre a questão das imagens das pessoas negras, né, e esses estereótipos negativos. Me parece muito interessante essa posição que você toma de fazer um contraponto de uma forma que é delicada, sem necessariamente ter também uma abordagem, digamos assim, que seja uma resposta violenta a uma representação violenta, né? Você constrói isso a partir de um outro imaginário em que faz convergir a partir do afeto entre pai e filha e transforma uma história que vem de uma história verdadeira, né, como você falou agora, mas que vira um lugar de reconhecimento, né, desses homens negros que têm suas trajetórias vinculadas às famílias. Eu fico pensando muito como é importante quando as próprias pessoas negras contam as suas histórias, porque aí elas deslocam a representação do estereótipo. Isso me chamou muito a atenção também. Les images... Vous m'entendez? Vocês me escutam? Sim, sim. Estava mutado, mas voltou. Ah, d'accord. Donc, elle dit que qu'il a touché, c'est très intéressant comment les images, comment il y a cette histoire que vous avez dit des stéréotypes des personnes noires, à propos des personnes noires, très négatifs. Et c'est très intéressant parce que vous avez fait une opposition à cette idée, mais sans faire une opposition violente, sans donner une réponse violente à la proposition violente qui vient. Donc, ça c'est touchant de voir une affection, la délicatesse de l'affection entre le père et la fille, et vous avez transformé cette histoire qui est vraie. Et c'est très important de voir comment les personnes noires racontent leurs histoires dans la place des gens qui veulent raconter les histoires des autres, l'histoire des Noirs, sans être Noirs. Parce que là, il y a une sincérité, une manière de dire qui est très différente et spéciale. Est-ce que je dois répondre? Je peux rajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est un peu ça. Je pense qu'on a quelque part une responsabilité, surtout nous en tant que personnes noires, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de place dans la façon dont notre image est véhiculée dans les médias ou au cinéma. Quand on a cette occasion-là, je pense que c'est bon de changer la narrative. Et je dois dire que j'ai vécu au Brésil et je me souviens que mon année au Brésil m'a aussi fait voir la façon dont les femmes noires
et les hommes noirs étaient représentés. Et tout ça, en fait, a fait germer aussi en moi ce besoin, quelque part, de rétablir une certaine vérité. Selon moi, si on veut changer l'image de notre communauté, ça passe par la maison. Ça passe ce qui se passe à la maison, et ça passe en changeant l'image que l'on a dans la famille. Parce que pour moi, la famille représente vraiment le cœur de notre communauté. Então, ela disse que viveu no Brasil e, bom, a questão assim que ela acha assim que realmente há uma responsabilidade da nossa parte para mostrar a nossa imagem e para também mudar um pouquinho essa nossa imagem, né? Para mudar essa narrativa de como que as coisas são. Nós sabemos melhor como as coisas se passam dentro das casas, como as coisas se passam para as pessoas ali dentro do próprio lar. E ela fala assim, eu vivi no Brasil e ela percebeu ali a realidade que ocorre no Brasil, de como que a mulher negra é percebida, de como que se retrata o homem negro e como que sempre tem uma visão negativa. Então, assim, é muito importante a gente tratar dentro da nossa comunidade o que a gente também quer para a gente se ver, né, entre a gente. Pensando um pouco nessa perspectiva, né, da gente conseguir se ver, como é fazer a circulação do filme? Né? Por onde o filme tem passado? Ele tem circulado por festivais online? Como é que tem sido isso? Como é que o filme tem sido recebido? Né? Como é que ele tem sido visto? Alors, en pensant sur ça, de nous voir, il y a la question de comment le film vient d'être reçu, comment se fait la circulation du film, quelle est la réception du public, est-ce que vous participez dans des festivals, comment ça se fait en ce moment? Alors, le film a été réalisé en 2019, et donc depuis, on va dire, début 2020, le film est surtout diffusé dans des festivals de courts-métrages. Alors, la particularité, c'est que c'est un film qui a été réalisé dans le cadre d'un concours, en fait. C'est un concours qui se passe dans différentes capitales africaines et qui est à destination uniquement de femmes. Et donc, 2 fois par an, il y a plusieurs productions boîtes de production, pardon, qui forment. Chacune de ces femmes vient avec un scénario préparé, et pendant une semaine, elles doivent améliorer ce scénario, et ensuite elles passent devant un jury pour être, pour gagner. Et si elles gagnent, elles disposent de 7 jours pour réaliser ce film. Et donc, c'est comme ça que j'ai gagné l'édition qui a eu lieu au Togo. Et donc, en contrepartie, la production qui finance le film s'occupe de diffuser le film dans des festivals. Donc, le film a été bien reçu et j'en suis vraiment très contente dans différents festivals aux États-Unis, au Canada, en Europe. Je crois que c'est le premier en Amérique du Sud. Et je suis très contente, particulièrement au Brésil, parce que c'est un pays qui a une grande place dans mon cœur. Et évidemment sur le continent africain, où il a été reçu dans différents pays. Et le film a été reçu un peu partout de la même façon, en disant que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de voir l'image d'un père noir sensible. Un père noir qui s'occupe de sa fille, surtout sur la thématique des règles, qui est une thématique complètement féminine. Donc, je dirais que le premier message que je reçois toujours, c'est « ça fait du bien ». Enfin, ça fait du bien de voir quelque chose de positif. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que quand on anime la télé, on ne se rend pas compte à quel point les images négatives sont fréquentes, en fait. Donc, je pense que c'est le
principal message qui est reçu. Bom, o filme foi feito em 2019, né? E no começo de 2020 ele passou em alguns festivais de curtas e tal. Bom, o filme foi feito, na verdade, dentro de um concurso, como resultado de um concurso. Muitas capitais africanas fazem 2 vezes por ano esse concurso. Houve uma pequena falha na fala, mas houve aí, parece que normalmente ou nesse concurso era para mulheres, né? E aí a proposta era assim, ela apresenta aí um roteiro preparado, depois depois tem um tempo para melhorar o roteiro e tal, passa por um júri e quem ganha realiza o filme, né? Vai fazer a filmagem. Ela ganhou esse filme, esse concurso no Togo, e a produção desse concurso mesmo já fez a difusão do filme em vários lugares do mundo, pelos Estados Unidos, Canadá, Europa, América do Sul, né? E ela fala assim, estou muito contente de passar no Brasil, porque o Brasil tem um lugar especial no meu coração, e o filme também passou em lugares ali no contexto da África, diversos lugares, foi recebido e tal, bastante visto, e a mensagem que sempre fica é sempre essa, assim, que bom, é bom ter uma visão positiva do pai africano. A gente não se dá conta do quanto na televisão a gente vê essas imagens negativas e isso nos machuca, né? Nos faz mal. Então é importante a gente ver a possibilidade também dessa coisa que raramente é filmada, de um pai sensível, negro, africano e que cuida da filha numa situação tão feminina. E como é que você pensa agora os seus próximos passos, o que te interessa, o que te inspira, o que você pretende agora, né, nos seus próximos passos, dentro da perspectiva do cinema e do audiovisual? Alors, quels sont les pas prochains? Quels sont les nouveaux intérêts? Qu'est-ce que vous intéresse? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qu'il y a comme proposition à partir de maintenant dans ce langage de l'audiovisuel, du cinéma? Je m'intéresse à tout ce qui est dans la trajectoire de mon premier projet, 28 jours, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour des questions liées à l'intime, à l'intimité, à la psychologie humaine, au deuil. Mais en ce moment, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aux questions de la santé mentale au sein des communautés noires. Moi, je vis au Togo. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je sais que ici, on dit beaucoup que la santé mentale, que ce soit la dépression, la bipolarité, enfin, tout ce qui est question de santé mentale, on dit souvent que c'est une affaire de blancs. C'est une affaire qui ne concerne pas les Noirs, que c'est des chichis. Et alors que moi, je pense que la santé mentale, c'est comme la santé du corps, c'est essentiel à chacun d'entre nous. Et je trouve que c'est une thématique qui est très peu abordée dans nos communautés et c'est une thématique qui est au cœur de tout, en fait, dans notre vie. Quand on n'est pas bien dans l'esprit, on n'est pas bien dans sa vie. Et donc, pour mes prochains projets, j'aimerais m'intéresser toujours à l'intime, aux histoires, en fait, du quotidien, parce que je pense que ce sont ces histoires du quotidien qui touchent, en fait, l'humanité. Et donc, je pense que les questions de santé mentale rentrent dedans aussi. Bom, a ideia é de falar como no primeiro projeto, né? Assim, fala que se interessa muito pela psicologia humana, as enfermidades, o luto, a saúde mental. Ela fala que vive atualmente no Togo e quando se fala do tema da... Assim, não sei como é em outros lugares, mas lá no Togo,
quando se fala da depressão, de temas assim de saúde mental, né, de bipolaridade e outros, se diz que é um assunto de branco. E aí ela acha que não, assim, que a saúde mental ela corresponde à saúde do corpo. Então, quando o espírito não vai bem, você também não vai bem na sua vida. As histórias do cotidiano são essas coisas que tocam a humanidade, né? E que chegam nessas coisas, nessas partes aí. Então, por isso, essa é a parte aí que inspira, que interessa para ela. Jaina, obrigada. Eu queria perguntar mais coisas e conversar mais, mas agora, enfim, eu vou chamar a Ayabonga também para compor aqui com a gente, né, esse momento, e quero desde já te agradecer, mas no final nós voltamos todos juntos, assim, na tela, para terminar e as últimas palavras também. Obrigada. Alors, elle remercie, elle dit, je voudrais demander plus, mais le temps est court, donc il faut appeler maintenant Ayabonga. Et bon, elle remercie déjà en ce moment, mais à la fin, on aura un peu de temps pour faire les conclusions. Merci à vous. Muito obrigada. Bom, então, agora, né, a gente chama aqui também para compor a nossa mesa redonda online, né, a Bayongá, que vai conversar aqui conosco. E Raquel, que é a nossa tradutora também. Olá, né, mais uma vez seja bem-vindo à nossa conversa. Novamente é um prazer ter você aqui conosco, Ayabonga. Eu queria também dizer que seu filme me deixou muito intrigada, e, sobretudo, por pensar a memória desse lugar que é caleidoscópico, né, que é lidar com espelhamentos e lidar com esse espaço. Assim, fiquei muito intrigada e muito curiosa para conversar com você sobre isso. So, once again, welcome to our conversation. It's a pleasure to have you here. And she would like to state that she was very intrigued by your film. She was this whole notion of a kaleidoscope and a mirror type of life, and she was very intrigued by it. And she would like to ask you some questions. Okay. Yeah, thank you very much. Muito agradecido. Já ia falar com o microfone mutado. Fiquei muito curiosa pela relação, como você já falou antes, você é designer também, né, do ponto de vista designer gráfico, designer visual, não lembro bem, e como é que você traz essa questão para pensar a memória, né? Por que isso te interessa? Qual foi a questão que te moveu para pensar nesse filme? So, she said that since she was very curious about the fact that you introduced yourself and you said that you are a graphic designer, right? And she then thought about how you brought this into the issue of memory. How does memory feature in the scope of this film? Yeah, so the memory idea of the whole film or short film. So when I started the work, I was thinking around the concepts of interrogation as well as self-reflecting. So the idea of memory is basically for me a sort of me reflecting back from something that happened and taking away from what happened. And I am using that self-reflection through the notion of interrogating. So the sort of mirrored
imagery within the film represents me looking at myself, or the characters looking at themselves and interrogating themselves. So yeah, that's how it got inserted in. So it's a sort of interrogatory, self-reflectional journey in a way. Yeah, if I could put it that way. Yeah, so that's how I think memory inserts itself in the work, is that it's something that has happened that you're slowly realizing now, and you're interrogating it through that process of self-reflection. Então, ele enfatizou bastante essa questão da memória no trabalho a partir da perspectiva de uma jornada de autorreflexão, nas quais os personagens e as personagens estão olhando para si próprios a partir de um interrogatório ou interrogando a si próprios a partir dessa perspectiva da autorreflexão. E eu também, ele disse, a partir da reflexão sobre mim mesmo, em termos desses conceitos, interrogar-se, autorreflexão, e é assim que a perspectiva da memória é retratada, né, nesse curta-metragem, trazendo como questão central a questão da os dois conceitos, memória e autorreflexão, uma jornada de autorreflexão. Tem uma coisa que é bem bacana, porque normalmente aos filmes que discutem memória tendem a fazer um movimento para o passado, né, em busca de um lugar de tradição, né, e de uma dinâmica que opera muito também num lugar do coletivo, né? E você faz esse exercício de uma forma que me parece conversando inclusive com o tema do encontro, né, de uma forma geral, de futuro, de futuridade, né? Isso está inclusive nas escolhas estéticas que você faz, como também está nesse lugar da autorreflexão, né, de que é um homem negro jovem pensando sobre memória a partir dos seus próprios termos. Como é que você, né, pensa isso? Raquel, você está mutada. Memory is usually something that usually refers to reflecting about the past, the traditions, and also thinking about aspects of collective memory. And it's interesting that your approach to this short film has to do with the theme that is discussed in this Encontro, this festival, which is also thinking about self-reflection, but thinking about the future. And in your particular case, you were thinking about this perspective of memory, thinking about yourself as a young Black man. So what is your take as analysis? So my take in the whole short film, as well as the festival, is that, like, as a young Black, young South African, and classified as born free in my country, there's always this idea that, like, what has happened in the past is in the past, and we always have to look forward in order to build this new nation, or this new, like, a new identity for ourselves as young people, especially as Black young individuals. So in my take, it was more of a thing of which, as much as the future is very important because that's where we're leading to, the past also informs how the future will go. And as a young Black South African, I never lived through the past that was very chaotic and very much unfortunate for my people. But I am informed by the reality that happened, that the reality that my parents faced and all the Black people faced. And I always do understand and think that it is important to look back, because in looking back,
you look forward, as in you get informed by what has happened throughout the past. So the idea of memory itself and interrogating that memory is to find a way in which you could have a solution for maybe an existing problem that you're facing as an individual or as a people. And in the film itself, it's mostly about the three individuals that are very prominent. There's not much action, but there is a lot of subjective and literal action that happens, as in the characters are very much conflicted by their own selves. And another issue that I think is possibly a very global one is, and especially within young people, is the issues of depression, issues of mental health, mental illness. So those issues are very complex because there isn't a sort of direct sort of solution to them. So everyone is sort of like left in this bowl that they are very confused and very much don't very understand what they're going through. So the film itself caters to highlight this confusing and blurred line of mental illness, as well as you know, the future past the future past presence. So it interrogates it by going deeper into what it means to assert yourself from that issue and look at the issue yourself. Because as much as those depression, mental illness are all internal, the film sort of like captures you to sort of look at those issues from the outside. And I think that's why the mirrored vision in it is a main visual theme in it, because it's sort of like is a Ayabonga, 1 pointed, minute, yeah. please. It's racial. Olá, Raquel. Estou aqui. Então, o que ele disse sobre essa questão da memória e dessa jornada de autorreflexão a partir da memória tem a ver com o fato de que as memórias que ele tem não são memórias que estão voltadas ou que são memórias semelhantes às memórias que os pais dele têm a partir do passado, que foi bastante complicado em termos das circunstâncias que os pais dele viveram, e que esse filme, a partir desse curta, a partir dessa perspectiva da memória e de interrogá-la, tem a ver com o fato, o filme pode não ter muita ação, mas tem muita ação interna, mental, em termos dos conflitos que os personagens têm, os conflitos internos. Essa ação, então, do filme, portanto, é subjetiva. São problemas que as pessoas percebem e analisam a partir de uma perspectiva de memória e de interrogar-se a partir dessa perspectiva interna, que é um pouco voltada também para questões de saúde mental, não só na perspectiva do contexto sul-africano, mas numa perspectiva global, a partir do momento que há muitos jovens que estão lidando com questões de saúde mental e depressão, e, portanto, existe essa perspectiva, essa abordagem voltada para uma confusão de cunho interno. Você pode continuar da onde parou no momento em que Raquel caiu, por favor? So would you go back to what you were saying right after internal confusion when I was cut off? I'm sorry about that interruption. No, it's okay. It's okay. So yeah, and I was saying that the internal confusion is sort of like that problem that people face, is that they can't sort of like assert themselves out of it. So the visual representation of like having two screens within it, or sort of like colliding imagery in it,
is to sort of like assert yourself out of that internal problem and look at it from another perspective. So that's how the interrogation works, is that like it's sort of an internal thing, but you sort of extract yourself out of that internal thing and look at it from a different perspective. Yeah, even though it's sort of looked from your own view and it's your own problem. So that's how I've worked with the idea of like internal conflict or confusion, I mean, and how maybe we could interrogate that. Yeah. Então, essa perspectiva da abordagem da confusão interna é justamente essa representação visual que ele busca alcançar a partir dessas duas imagens que são justapostas na tela e que estão colidindo, que estão em conflito. E é dessa maneira que interrogar a si mesmo ocorre. É assim que ela funciona. Você interroga-se a si mesmo e, apesar de ser uma situação na qual você se encontra, você consegue trabalhar com essas imagens que estão em colisão para se extrair dessas circunstâncias nas quais você se encontra. É interessante essa preocupação com a questão da saúde mental, porque ela apareceu tanto, né, na fala da Jainá antes, quanto com você agora, né? Isso como uma questão para a juventude negra, e dessa perspectiva, isso também é uma questão aqui no Brasil. Eu me arrisco a pensar que essa preocupação com a saúde mental tem sido um grande tema para as juventudes negras no mundo inteiro, né? E como isso tem a ver com as questões que são relacionadas às dificuldades que os jovens negros passam em seus países ou nas circunstâncias de deslocamentos ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, como, né, sabendo um pouco, né, da história da África do Sul, né, e dessa tentativa, né, de reorganização e de invenção de um novo país e de um lugar para as pessoas negras, me parece que essa interrogação que é interna, ela conversa muito com esse contexto que é mais geral também, né, em relação, mesmo sendo diferente, né, a sua relação com a memória em relação aos seus pais e às gerações anteriores, esse contexto geral ele conversa também com as angústias internas, é o que me parece. In that sense, mental health for Black youth is really something of concern for Black youth all over is being debated in this session, also deals with issues of mental health. And she would venture say that this is a concern also for Black youth in Brazil. And it's a major theme for Black youth all over the world, particularly for Black youth who are in movement, who are, I would say, she didn't use this term, but I would say migrating from different parts of, to different parts of the world. And in the case of South Africa, you talked about the experiences of your parents and the fact that she perceives that there's an effort to reinvent a new place for Black youth and young Black people in South Africa. So she would like you to talk a little bit about that, this reinvention. Okay. I think the reinvention or the reimagination of like Black South African youth is that as much as a lot of things have happened throughout the sort of 27 years that we've been liberated and that we're a free country, the sort of past that still haunts a lot of young people as well as old people in South Africa is a thing that exists a lot. And as far as like I've consumed culture within South Africa, especially young Black youth, there has been a lot of effort and a lot of progress that's been made in terms of like progressing
and finding an identity that is solely, inherently ours. And it's very evident a lot in the art industry in South Africa, whether it's fashion, music, visual arts, film industry, and quite a few other aspects. And this is very much encouraging for a lot of young black people, because it means that the opportunities that were never available are now starting to be available. And what's even more great about that is that we are providing ourselves with that opportunity. No one is sort of like saying, this is an opportunity that you guys have, and we're going to provide this platform. We are the ones that are making our own opportunities and making our own missions. And I think this is very important, because it not only does it assert South African youth or culture in a global field, but it also puts it in a very authentic way, because we have a lot of like culture that is being consumed in the developed world as well as the undeveloped world. Within Africa itself, we see that a lot of art culture is being appreciated by the world itself. And you can tell from that like the identity that we bring into the world, the identity that we're creating for ourselves, is an identity that is appreciated by those who don't necessarily find themselves within. So I myself am also finding myself in the same situation. I, as a Black South African, don't have opportunities to, for example, expensive film equipment, but I can still be able to make my own work with my own means, in my own way, and people can receive it in a way in which was intended for me, and in a way in which they also consume it in. So I very much do agree, and do strongly believe that the culture, as well as the sort of reflection, or not reflection, but the sort of reimagination from what was Black culture and what was blackness in South Africa has drastically changed into something that we can own ourselves and we can be proud of. So yeah, I think not to be just optimistic, but the optimistic is fair because of what is happening currently. So yeah, to answer your question, yeah. Então, ele disse que para essa questão dos jovens sul-africanos, muito aconteceu no passado, e apesar desse passado já estar, muitas questões já terem modificado a partir desse passado, assim mesmo ele é pesado e ele continua a assombrar essa juventude negra. E há muitos esforços que são feitos para que haja mudanças, avanços e progresso, e nós estamos agora já numa possibilidade de afirmar que existe uma identidade que é nossa, e essa identidade ela está sendo expressada através da moda, da música, do filme, da arte, e isso é bastante encorajador. Mas é necessário enfatizar, porém, que essas oportunidades que estão surgindo são oportunidades que foram conquistadas, foram elaboradas por essa juventude negra. E, dessa maneira, nós estamos conseguindo não somente afirmar essa cultura, a nossa cultura negra sul-africana, dentro do contexto sul-africano e do contexto da África, mas também por uma perspectiva global, como uma cultura sul-africana que é autêntica, que é percebida como tal, tanto dentro quanto fora da África, e ela está sendo consumida por pessoas que não fazem parte direta, necessariamente, dessa cultura negra sul-africana. Essa identidade, portanto, está sendo criada, está sendo consumida, e, pela perspectiva de um cineasta jovem negro sul-africano, ele diz que, apesar de não ter acesso a
equipamentos cinematográficos caros, ele continua produzindo apesar disso, e dessa forma existe essa produção daquilo que ele chama de um reimaginar a negritude sul-africana, a partir dessa cultura negra, havendo, então, portanto, essa mudança de perspectiva a partir de uma abordagem temporal. Então, existe essa mudança, e essa cultura negra sul-africana é uma cultura negra da qual eles se sentem orgulhosos e orgulhosas. Que massa. Nessa perspectiva, né, que ele coloca da continuidade da produção e desse lugar dessa juventude negra sul-africana que inventa a sua forma de estar no mundo e que intervém no mundo a partir disso, da criatividade, né, no que ele se inspira e o que ele deseja, né, continuar na realização, o que ele pretende fazer, o que ele está pensando aí enquanto continuidade, né, da realização enquanto diretor e artista sul-africano. So, as a young South African artist, what she sees in this production is, as you stated, a continuity of this production, South African youth continuing this production. And she would like to know, in your particular case, what inspires you to continue? How do you plan to continue your art form as a director? As a director, yeah, there's a lot of ways that I want to continue my own practice and my own work as a director, as well as being an artist myself. As I mentioned, there's a lot of opportunities that have been provided for us by our own selves, and that's one thing that I appreciate much about South African artists as well as the youth specifically, is that we've been able to create our own spaces that allow us to share our own ideas and our own artworks and stuff within that space. So for me, I am choosing to continue with motion moving images, because I think that this is particularly something that has been sort of lacking in our youth. You don't hear about a lot of young directors from Africa or from South Africa, and that's mainly because of a lot of constraints that are put in by the capitalistic world, means of money, means of equipment and all of that. And that's something that people don't really look into, because there's a lot of obstacles that you have to overcome. So I've done a lot of short films and shows before, and I do want to continue to make more. And in the way in which that I want to do so is that collaborating more with other young artists and other young visual artists who work within film, as well as also assert myself within the existing industry, because I think that is important in order to sort of validate what I am doing, as well as what we're doing as young people. As I said, there's a lot of ways in which you could do that, because of how many people are within the space. I mean, just an example, I know a lot of people who, for example, in a university space, in the educational space, most of them sort of don't go into the arts because it's historically looked as a sort of not guaranteed field of work to sort of make money like that. So you see a lot of people who are very talented within
within the arts will go and study something like business or accounting, and they will like sort of forget about their artistic values. But as I said, because of like how our youth is now getting more and more exposed to these things, and they can realize that they can also do it for themselves, you see a shift in people going in and taking these risks of being independent filmmakers or independent artists. And I think I'm one of those people. So, and to look at it, it's like, that's sort of the way in which I can see myself as an artist growing more, is by seeing a lot of other people do what I'm also doing and me working with them. So that's how I see myself growing. I am planning to release another short film like soon. I won't tell the date because I'm still not sure yet, but that's basically how I see myself continuing and growing as a young Black artist. Então, em relação a essa pergunta sobre a inspiração e o que acontece a partir disso, o que o inspira e como é que ele pretende dar continuidade a esse trabalho, ele afirma que conhece pessoas que estão nos espaços de produção de conhecimento, mas que quando entram para esses espaços universitários, eles preferem algo que já tenha um lucro, um retorno financeiro mais garantido, como profissões como empresariado, gerenciamento de negócios, algo dessa natureza, e deixando de lado os seus valores artísticos. Mas ele acredita que nessas perspectivas deve haver outros jovens negros que estão interessados em arriscar-se e trabalhar como ele, como um artista independente, fazendo produções independentes. E ele também disse, antes disso, que essas pessoas sul-africanas, os jovens negros, eles estão conseguindo encontrar essa validação a partir da perspectiva de sua produção artística, e que, nesse processo de dar continuidade ao trabalho dele, ele pretende buscar trabalhar em colaboração com outros artistas visuais e produtores cinematográficos jovens negros a partir de parcerias, de colaborações, e que ele já havia feito outros curtas anteriormente, porém essa estrutura capitalista invisibiliza o trabalho de artistas negros jovens sul-africanos, por exemplo, com a questão que ele reitera mais uma vez da dificuldade de acesso para equipamentos para o cinema que sejam mais caros, porque essa estrutura capitalista impõe obstáculos para essas pessoas continuarem a ter visibilidade ou a começarem a ter visibilidade na sua produção cinematográfica. Obrigada, Ayabonga. Foi um prazer. Eu gostaria de conversar mais. Assim, tenho muitas perguntas ainda, só que a gente não tem mais tempo. Muito obrigada. E eu vou chamar de volta, né, Jaina, também para finalizar aqui conosco. Thank you, Ayabonga. She would like to continue to asking you a few more questions, but unfortunately we are running out of time. So we are inviting back Jaina. Gente, eu gostaria, né, de agradecer a presença de vocês, né, que vieram participar com a gente dessa conversa aqui no encontro. Foi um prazer conversar com vocês e ter a oportunidade de aprender e ver filmes que trazem outras perspectivas, né, de cinemas negros no mundo. Foi excelente. Estou aqui ainda cheio de questões e quero agradecer e me despedir e passar a palavra para vocês também se despedirem. É isso. So she would like to thank you for your presence here, for bringing new perspectives in this field of film production. And she would like to offer you
now the floor so that you may share your final concluding remarks with us. Right. Thank you very much for having me, and thank you very much for inviting me to be part of this Q&A session. I was really very much surprised and very much happy that I was going to be part of this this session. And I would also just like to thank you for allowing me to be part of the festival, as well as allowing for my work to be seen by the diaspora, and also just being celebrated within Black cinema is really an honor. Actually, it's something that I hold very much close to myself, because I'm like, this is actually something that, as a Black person, you want our works to be celebrated by our own people, as well as other people that are also consuming it. So I'm really thankful that I was part of this session and the festival itself. And I am definitely going to watch all of the films that are featured in the online space. And I am looking forward for also people viewing my work too, and maybe hopefully also giving me feedback if they're able to connect with me. Yeah, thank you very much. Então, ele gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Ele ficou muito surpreso e muito feliz de ter recebido esse convite, porque dá a ele a oportunidade de ver o trabalho sendo exibido num festival, a partir da perspectiva que permite que a diáspora africana tenha acesso ao trabalho dele, e principalmente está feliz por dar visibilidade, que o trabalho dele esteja sendo visibilizado dentro da comunidade negra. Participar de um festival de cinema negro é uma honra para ele, porque ele gosta muito, ele tem essa perspectiva de que as pessoas negras consumam a arte que ele produz, assim também como outras pessoas. E ele está bastante ansioso, fará questão de assistir todos os filmes que serão exibidos durante esse festival, e agradece muito pela oportunidade de trabalhar nesse festival. D'accord. Je voulais juste remercier toute l'organisation du festival, et je pense que vous avez réussi à mettre en place tout le cœur de votre festival, c'est-à-dire faire se rencontrer les diasporas et l'Afrique. Là, on voit qu'on a l'Afrique du Sud, le Togo, le Brésil ensemble. Donc, merci à vous, vraiment. Et j'espère que la discussion ne se terminera pas que là, et qu'on pourra en off continuer ces échanges-là, et pourquoi pas travailler ensemble plus tard. Ce serait vraiment super. Merci à vous. Uhum. Então, ela disse que gostaria de agradecer também a organização do festival e a vocês, que muito interessante como que o festival conseguiu reunir todo mundo e as pessoas que fizeram os filmes de lugares diferentes do mundo. Então, a conversa continua e a gente espera que em breve a gente possa também estar mais junto e trabalhar junto. E merci à vous. Obrigado a vocês. Bom, gente, então, assim a gente encerra, né, nossa mesa hoje. Eu quero agradecer também o convite, né, da organização do encontro para mediar essa mesa. Agradecer a Léo e a Raquel pela tradução super atenciosa e cuidadosa. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui ao final assistindo também. E acompanhe a programação do encontro, que está incrível e imperdível como todos os anos. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado.